A porta de entrada de Walter Lima Júnior para o cinema foi pelo cineclubismo. Virou crítico e, por fim, diretor. Antes, foi assistente de Glauber Rocha, em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Seu primeiro longa foi O Menino do Engenho, baseado no clássico de José Lins do Rego. Sua filmografia hoje passa de 15 obras. Entre elas estão Ele o Boto, A Ostra e o Vento e Desafinados. Walter Lima Júnior é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Walter Lima Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Walter, você entra no cinema através do Cineclube, é isso? Eu entrei no cinema pela bilheteria e depois pela entrada de espectadores. E isso acabou me levando ao Cineclube, entendeu? Essa coisa do querer ver filme e descobrir que eu não era um solitário espectador, amante de cinema, e que tinha outros loucos, né, tão loucos quanto eu, pelo cinema. E é uma descoberta muito boa, porque você é levado a conversar sobre o filme, a descobrir o filme através do outro, a descobrir o outro através do filme. E é uma experiência muito rica que eu guardo até hoje. Agora, como eu dou muita aula, entendeu? Eu tento levar isso para os alunos. Walter, em qual momento você decide entrar para o cinema, daí como realizador? Bem, uma coisa foi levando a outra, né? Quer dizer, eu sabia que eu ia fazer um filme. Eu tinha um filme guardado para fazer, não dizia para ninguém, porque alguém podia roubar, evidentemente. E era um livro do Zé Lins do Rego, O Menino de Engenho. A um determinado momento, eu fui trabalhar como assistente, né? Queria pôr a mão na massa, né? E aí o Glauber Rocha me convidou para ser assistente dele. E eu... No Deus e Diabo? No Deus e Diabo na Terra do Sol, fui para a Bahia fazer esse filme. Vivo no vive no mato, meu compadre Lampião! É meu São Jorge, Rosa! Rosa! É meu São Jorge, Rosa! É meu São Jorge, Clarice Sebastião, Rosa! É meu São Jorge, Clarice Sebastião, Rosa! É meu São Jorge, Rosa! O Glauber me chamou para trabalhar com ele porque o assistente que ia ser o assistente dele era o Vladimir Herzog. Um dia nós entramos para ir na Associação Brasileira de Imprensa para ver uma sessão de um filme da Cinemateca, uma projeção de um filme normal, né, programação da Cinemateca, que era lá. E aí o Vladimir encontrou com ele, subimos o elevador e o Vladimir disse a ele: Glauber, eu não vou poder ir com você, me convidaram, eu consegui uma bolsa, vou estudar na Inglaterra, vou trabalhar na BBC. E o Glauber ficou assim meio, verdade? Eu falei assim, é verdade, muito obrigado, tudo, mas não vai dar para mim. Isso aí, foi embora, e foi lá só para dizer isso para ele. E o Glauber ficou vendo ele ir embora, eu falei assim, fiquei sem assistente. Eu falei, tem um aqui, ó. Como experiência, o que aquilo te alavanca como conhecimento? Não, o que aquilo me mostra é o seguinte, que era possível fazer filme, entendeu? Pela paixão de fazer o filme. Não tinha grana, não tinha nada, mas tinha paixão, entendeu? E tinha uma busca, entendeu? Naquele momento se dizia, uma busca de uma identidade, entendeu? Existia uma força, entendeu? Que te levava a fazer aquilo, que não era só a sua paixão, mas alguma coisa que te levasse ao próprio Brasil, entendeu? Falar disso aqui que nós temos, que é o Brasil. Agora, o Glauber, nesse filme, ele tinha roteiro para... Claro! Tinha diálogos, tudo estabelecido? Claro! E ele usava esse material e foi para a tela? Claro, roteiro mesmo. Porque roteiro o folclore que diz que a coisa era tudo feito na hora. Tudo folclore, não é nada disso. Roteiro mesmo. O roteiro de Deus e Diabo é basicamente... originário de dois romances do Zé Lins do Rego. Cangaceiros e Pedra Bonita. Pedra Bonita é a primeira parte de Deus e Diabo,
Cangaceiros é a segunda parte. Entendeu? E mais um molho de Guimarães Rosa, que era o que ele mais lia naquele momento, e uma contribuição minha ao que ele estava fazendo, que era Vila Lobos. Ele não conhecia Vila Lobos. Na hora que eu li o roteiro dele, falava até em música. O roteiro dele falava em Brahms, Beethoven, Egmont de Beethoven. Eu achei estranhíssimo. Eu ainda perguntei ao Glauber, eu falei assim, Glauber, você vai usar Beethoven no meio desse mandacaru todo aí? Você não acha esquisito? Não, porque é uma coisa sofisticada. Eu falei, você precisa ouvir Vila Lobos, cara. É por causa disso, vamos dizer, essa ligação dos Zé Lins do Rego, que inspira o Deus e o Diabo, que você acaba no Menino do Engenho? Não, estranhamente não. Eu era um fã de Zé Lins do Rego. Quando eu li o roteiro do Deus e o Diabo, eu disse para o Glauber, isso aí o Glauber era um fã de Zé Lins do Rego. Entendeu? Uma coincidência aí. Eu identifiquei isso e ele falou assim, você acha que tá muito parecido? Eu falei, pô, tá igual, cara. Então foi por coincidência que você também estava nessa trip do Zé Lins? Não, o Zé Lins eu conheci, a primeira vez que eu li o Menino de Engenho, eu li em História em Quadrinhos, eu era um adolescente. História em Quadrinhos? Tinha uma História em Quadrinhos aqui chamada Edições Maravilhosas. Então eram romances quadrinizados. E existiam alguns romances brasileiros, entendeu, que estavam sendo quadrinizados. Zé de Alencar, Machado de Assis, entendeu? Zé Lins do Rego. E o Zé Lins era uma celebridade. E saiu, Brasil, naquele momento, então, o Zé Lins ainda estava vivo. Super fanático flamenguista, né? Ele estava vivo, era uma pessoa jornais, super ativa, né? Então os romances dele, O Menino de Engenho e O Doidinho, que são romances, um é o segmento do outro, imediatamente foram publicados ali. E logo depois, na minha escola, onde eu estudava, o livro, talvez até por causa da Edição Maravilhosa, o livro foi incluído no currículo, entendeu? E eu li O Menino de Engenho assim. Eu fiquei fascinado. Então eu não dizia para ninguém do Menino de Engenho. Que alguém podia roubar essa ideia, entendeu? E de querer fazer esse filme. Então eu tinha esse filme na minha cabeça. Você precisa ficar matuto. Tá gostando? Então vamos ver o Poço das Pedras. Vambora. Walter, como que você descobre aquele ator lá, o Sávio Rolim? Eu fiz um concurso lá em João Pessoa, entendeu? E ele era um tipo assim bem interessante, né? Aquela figura bem nordestina, braquicéfalo, aquela cabeça grande, tá? Uma cara interessante, um olhar assim meio triste, um garoto bonito assim. Tinha um certo carisma assim de se olhar para ele, fixava, né? E foi feito tudo com gente de lá, né? Fora Nessi Rocha, que saiu do Rio, Geraldo Del Rey, que eu já tinha convivido com ele no Deus e o Diabo. Um grande ator, nossa. Maravilha. Grande ator. A Maria Lúcia Dal, que a gente levou, mais uma atriz de Pernambuco, Margarida Cardoso, que já era, de alguma forma, eu conhecia de filme. Tinha feito um filme com Cavalcante, lá em Recife, O Canto do Mar. Rodolfo Arena, que era um ator do Rio de Janeiro, que eu levei para lá. Mas mais atores de lá mesmo, da Paraíba. Atores de teatro de lá. Só dor.
porque quero ver esse sem vergonho sofrer o castigo de Deus até o fim. Só por isso. Dentro do Menino do Engenho filme, qual que você acha que é a sua, vamos dizer, contribuição ao que o Zé Lins do Rego já havia escrito? Qual que é a sua, a sua tradução? Até que ponto aquele filme não é a minha própria experiência, entendeu? Minha família é uma família do Nordeste, entendeu? Eu sou da primeira geração de pessoas que vieram do Nordeste e foram morar em Niterói, entendeu? Então, a comida da minha casa, a conversa da minha casa, o povo da minha casa era de lá, entendeu? Então, eu, quando li o Zé Lins do Rego, eu me identifiquei com o Zé Lins do Rego porque ele tinha a maneira de falar, ele transcrevia a maneira de falar para a maneira de escrever, entendeu? A literatura de Zé Lins do Rego é uma literatura que passa pela oralidade. Entendeu? Ora, aquilo me tocou, eu me sentia integrado naquela literatura, entendeu? João também comprava discos. Logo que nós chegamos no Rio, ele saía todo dia de manhãzinha. E quando voltava, trazia 2, 3 discos. Ficava sentado a tarde inteira escutando. E eu sentada na frente dele, os olhos pregados no jeito que ele fazia com os dedos, acompanhando a música. Henrique não liga muito pra música. Em geral, ele compra porque eu gosto. Eu, quando li, eu li todos os livros. Eu resolvi fazer, a partir do último livro que ele escreveu, que é Meus Verdes Anos, onde ele revisita as mesmas histórias, agora dando nome aos bois, os parentes dele. Antes ele omitia. Agora ele deu o nome aos bois, se desentendeu com a família toda. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, eu quero pegar o Menino de Engenho e com essa visão panorâmica de tudo. Aí peguei trechos do livro tal, trecho do outro livro, trechos dele, e para montar não apenas a infância do menino, mas a notícia do fim daquele ciclo, entendeu? Esse é o filme que eu fiz. Esse filme que eu fiz não é o Menino de Engenho, exato, mas, entendeu? É a compreensão, é o seu menino, do Zé Lins do Rego. Na verdade, é o meu menino. Sai. Sai, Marechal, sai! Voa! Sai! Você faz um pai barbudo numa ilha e com uma filha que quer escapar da ilha. Você quer o quê? Eu volto. Com licença. De 64 a 68, quando nós fizemos, o Walter Lima fez o Brasil em 2000, o esforço que a gente fazia era para tentar evitar que a ditadura militar se implantasse mesmo. Havia ainda a possibilidade de haver um recuo, coisa e tal. Então, tudo que fosse a favor disso, da democratização do país, era importante ser feito. No caso do Walter, tem uma característica muito especial. É que o Walter, de nós todos do cinema novo, talvez tenha sido o que tenha tido menos militância política. Ele não era tão político, ele não tinha uma atividade política como nós tivemos na UNE, como alguns de nós teve na UNE, em partidos políticos, etc. Ele era interessado em política, é claro, e pensava política, mas ele não tinha essa militância. Então, talvez ele estivesse mais livre para fazer como fez o Brasil no ano 2000, que era mais uma fantasia, né? Uma fantasia que tinha muito a ver com a realidade brasileira daquele momento, mas que era, antes de tudo, um cinema de fantasia, coisa que Walter sempre teve uma tendência a fazer, né? O Walter é um poeta da imaginação, a imaginação tem uma importância muito grande nos filmes dele, e isso não deixa de acontecer também em Brasil ano 2000. Walter, esse filme seu, Brasil anos 2000, que é vamos dizer, tem um caráter alegórico, o que ele tem de influência ou dialoga com o tropicalismo? Bem, na verdade, quando surge o tropicalismo aqui, quer dizer, o tropicalismo tal como a gente ficou conhecendo, do Caetano, do Gil, etc., já existia um gesto em direção a isso, né? Ou seja, da representação da
teatralização de uma realidade política, entendeu? Um certo distanciamento do que estava ocorrendo e de uma forma, uma metaforização daquilo que nós entendíamos como sendo real e a recriação daquilo como um discurso poético. Terra em Transe é isso. Terra em Transe vai marcadamente influenciar o Zé Celso quando ele faz o Rei da Vela, que ele dedica ao Terra em Transe. Então, o impulso em direção à compreensão dessa possibilidade do uso da metáfora, da alegoria, já estava dado, entendeu? A minha compreensão disso, entendeu, era de tentar trazer pro cinema que estava se fazendo naquele momento, que eu acho que era um cinema um pouco duro, entendeu? Onde parecia que o discurso político era suficiente para se fazer cinema, não é? Verdade. Entendeu? Eu queria fazer ao mesmo tempo, brincar com aquilo, entendeu? Falar da expectativa que a gente tinha do futuro. Olha, eu convivi com o Brasil no momento em que se fazia Brasília, entendeu? Que a arquitetura brasileira assinava o futuro do que a gente veria, né? Do que aconteceria com o país, a Bossa Nova e coisas assim. Então, havia um impulso em direção ao futuro, ao 2000, entendeu? Muito latente em cada um de nós, entendeu? O país do futuro. Então eu queria falar sobre isso. Esse futuro existe? É falso? O que é? Podemos agora lançar à luz do universo o exemplo tenaz do nosso esforço em criar uma nova civilização voltada para o espaço e o infinito. O futuro do Brasil em 2000 é um lugar passado. Se passa em Paraty. E Paraty é um lugar que no filme se chama Me Esqueci, entendeu? Tem um general, entendeu? Então, as figuras significativas da política naquele momento aparecem ali. Sem dúvida. Mas aí eu usei música. Chamei o Gilberto Gil para fazer música. E o Gil fez músicas antes de existir a revelação disso que depois se chamou tropicalismo. Não sei exatamente quem inventou esse rótulo, essa marca. Uhum. Tem gente que diz que foi o Elliot Sica, que fez uma obra chamada Tropicália, decorrente daquele gesto inicial. Ele não era antecedente do Terra em Transe do coisa, não. Mas ele é contemporâneo, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quero ir para uma estrela, bem longe daqui. Bem longe de me esquecer. O foguete vai subir, não encontro meu radar. Agora, esse gesto inicial no seu filme se transforma numa abordagem diferenciada da política. Mas tudo é político. Mas, na sua visão, como você falou, era uma política muito dura, muito de discurso. Eu acho, você opta pelo alegórico. Você sabe que uma vez eu fiz um filme chamado Inocência. Aí tinha umas pessoas foram ver o filme, tinha umas pessoas politizadas que foram ver o filme e saíram e diziam assim: pô, calcula, você fazer um filme desse, o Brasil vivendo essa situação, e você fazendo um filme desse. Pois bem, o Cosme Alves Neto, que dirigia a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, me disse assim: Walter, leva esse filme para Cuba. Eu falei: eu não vou levar para Cuba mesmo, vou levar porrada lá em Cuba. Entendeu? Um bando de comunistas, porra, vou cair de cacete em cima de mim. Eu falei: não, eu não vou levar, vai por mim, leva lá. Eu levei o filme para Cuba. Pois você sabe que em Cuba o filme teve uma leitura claramente política. O olhar político de quem vê política, entendeu? Percebe o político aonde quer ver. Não precisa ser o mesmo código. Eu preciso lá fazer um libelo contra tal coisa. Discurso, mas palanque. Uma menina dominada por um pai opressor,
que quer se libertar do pai opressor e impor o direito ao seu próprio destino, ela já cria um discurso, uma metáfora em torno da libertação, da liberdade, não é? Mais adiante eu levei um outro filme meu em Cuba, na esperança até de que fosse tão bem aceito quanto Inocência, que fez um enorme sucesso lá, ganhou até o prêmio do festival. Eu levei A Ostra e o Vento, mas dessa vez o pai, que também era opressor, vivia com uma filha, e a quem ele oprimia, e não deixava ela sair dali. Vivia com ela numa ilha, entendeu? Ele usava barba, entendeu? E não deixava ela sair da ilha. O filme foi entendido de outra maneira. O pai repressor passou a ser o Fidel, a menina era a menina que queria sair da ilha, e a ilha era Cuba. Daí não foi bem visto. Para mim, foi uma total surpresa quando eu cheguei lá, e que o filme teve uma sessão, e na segunda sessão suspenderam a sessão. Você ir embora. Suspenderam a sessão. Eu fui perguntar, tinha um poeta cubano que tinha visto o filme antes e voltou para ver. Aí eu perguntei, ele falou, eu não entendi, por que suspenderam a sessão? Eu falei, pô, você faz um pai barbudo numa ilha, com uma filha que quer escapar da ilha. Você quer o quê? Eu volto, com licença. Vai pra casa. Minha casa agora é a ilha toda. Que adianta um vestido novo, hein? Se ninguém me poder mesmo. Eu te odeio, meu! Eu te odeio, eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Walter, como você cai nesse livro A Inocência, do Toné, e resolve filmá-lo? Eu acho Inocência um livro lindo. Isso sem dúvida. Eu acho lindo demais aquele livro. Acho que o que tem por trás desses tonéis, entendeu? Não apenas o escritor, do Inocência e da Retirada da Laguna, mas a precisão de como ele trata aquele assunto, entendeu? Do caráter do brasileiro do interior, entendeu? O significado daquilo, o arcaico desses sentimentos, entendeu? Que estão ali esquecidos, entendeu? Eu acho que isso era a coisa que mais me fascinava. E, sobretudo, os tonéis, os pintores, os artistas que vieram, entendeu? E que o Toné, escritor, ele transcreve na literatura aquilo que os outros tonéis, entendeu? Pintaram. Entendeu? Você lê páginas do Inocência, você vê a luz do filme, parece um roteiro. Eu fiquei fascinado com aquilo. Para, por favor. Para que vem gente. Para, por favor, eu digo, vem aí, para. Doutor, pelo amor de Deus. Para, por favor. Por favor, para. De cara, assim, quando eu li a primeira vez, era uma história de amor, banal, entendeu? Depois, relendo aquilo, eu fui reler a Retirada da Laguna. Que é outro grande livro. Aí voltei para o Inocência, falei, o cara que faz a Retirada da Laguna, com aquela precisão, assim, de etnógrafo. Eu fui reler o Inocência, eu fiquei tão encantado com aquilo. Eu resolvi fazer um filme daquilo, mas eu acho que nele existe um sentimento assim de Brasil, entendeu? Um sentimento arcaico de Brasil que faz parte da nossa sensibilidade, faz parte da nossa natureza, entendeu? Muita gente se surpreendeu depois de eu ter feito A Lira do Delírio, um filme totalmente cubista, né, que ia em várias direções, eu ia fazer Inocência. Mas eu quero descobrir meus filmes, entendeu? Eu não quero fazer aquilo que eu já sei. Eu quero fazer o que eu não sei. Eu já tô boa. Porque eu amo. Amo. E sofro. Como um louco. Esse pessoal aprontou todas. De bebida a mandrix, a ácido ou diabo.
entendeu? Walter, A Lira do Delírio, você já disse que é uma espécie de um filme cubista, mas nesse filme você trabalha também com a ideia do acaso, da improvisação. Como que surge essa postura? Eu fui a Niterói, que ia fazer o quarto centenário da cidade. Me deu uma ideia de fazer um filme sobre o carnaval, sobre a memória do carnaval, mais especificamente. Então eu tinha, assim, peguei alguns temas, assim, de músicas de carnaval e conversando com atores, entendeu? Escolhendo atores que iam trabalhar comigo, amigos, eu pedi a eles, qual a música de carnaval que você gosta mais? Aí ele falava, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Eu falei assim, essa é a tua música. Essas músicas de carnaval, de antigamente, contavam uma historinha, um sketchzinho, uma situação, entendeu? Eu sempre contava uma historinha. Um 3x4 numa era um situação. comentário, uma pequena crônica, né? De um fato do cotidiano de então, tá bem. E eu pensava em ter o personagem vestido daquela música e fora do carnaval, a historinha, o sketch daquela música, entendeu? Filmado fora do carnaval. E com esse choque entre uma coisa e outra, estabelecer a memória do carnaval, visto através de um grupo que brinca no mesmo bloco. Aí fomos para Niterói. Fomos para Niterói nesse carnaval do quarto centenário, doideira geral, entendeu? E esse pessoal aprontou todas. De bebida a mandrix, a ácido ao diabo, entendeu? Um verdadeiro carnaval. Ficaram loucos, destrambelhados, entendeu? E eu, feito maluco, atrás, eu e o Di Belucci, atrás daquela loucura, entendeu? Bem, quando chegou no final... Com o Pereio na frente. Com o Pereio, doido ainda. O Pereio parecia o mais tranquilo, porque o Pereio é permanentemente louco. Então ele administra a loucura com mais eficácia. Os outros não, os outros ficaram muito doidões. Desaparecido. Aí, quando terminou os 3 dias de carnaval, que eu fui ver o que eu tinha feito, eu não entendi nada. Eu reaprendo que a vida se aproveita enquanto dura. Que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto, um pulo, um delírio. Ou pouco mais do que isso. Bem, naquele momento eu trabalhava no Globo Repórter, entendeu? E o Globo Repórter, eu levei 7 anos e meio trabalhando no Globo Repórter. Então eu fazia um filme, né, de média-metragem ou de curta-metragem por mês, né, para passar no Globo Repórter. E lidava com som direto. Fazia filme com câmera, não era câmera de vídeo, era com câmera cinematográfica. Montava numa moviola, né, com o som separado da imagem, né. Lidava com som direto, que eu não tinha muita prática de som direto, então o som direto caiu na minha vida assim como uma revelação, entendeu? Minha questão básica, estou falando nisso pelo seguinte, porque a minha questão básica é como fazer uma filmagem fora do carnaval com tanta espontaneidade quanto aquela que eles viveram no carnaval, porque senão uma coisa não monta com a outra. E a minha resposta era o cotidiano do Globo Repórter me deu essa resposta. O som direto flagrava as pessoas, sabe? Fazendo entrevista com as pessoas, você dava uma proposta a uma pessoa que ia ser entrevistada e a pessoa falava outra coisa e era aquilo que você pegava. Então, você roubava das pessoas momentos da realidade dela, entendeu? Eu falei assim, é assim, entendeu? Eu escrevia as cenas e mostrava para os atores. Deixa eu ver. Não, já sabe o que é. Não vai não. Agora você já sabe. Diz com suas palavras isso aí. Eliminei também o nome do personagem. João não vai se chamar Joaquim. João vai se chamar João. Pereio vai se chamar Pereio. Aneci vai se chamar Aneci. Cláudio Marlos vai se chamar Cláudio. Não vai haver mais a fronteira entre o ator e o personagem. Entendeu?
ele vai ficar numa terra de ninguém, entendeu? Entre ele e ele mesmo. Foi assim que eu fiz o filme, então por isso que eu chamo ele cubista, porque ele ia para várias direções, entendeu? Cubista nesse sentido, figurado. Então tá, doutor. Obrigado. Então até a noite. 1303. Vem cá, senhor. Se você encontrar um crioulo, um latino, você me traz que eu tenho onde colocar. Tá. Mas a preferência é louro, não é, doutor? De olho azul, infelizmente. Imagina um crioulo na Itália sendo alimentado desde criancinha. Daria um tremendo ponta de lança. Doutor, então muito prazer. Olha, eu acho que eu já tenho até um em vista, sabe? Tá bom. Até logo. Você faz o Joana Angélica. Joana Angélica era um piloto de uma série que não prossegue. Agora, o Joana Angélica é interessante por conta dessa mescla entre realidade e ficção. De novo. Vamos falar dessa experimentação que volta. Você acredita ali que o processo ali era mais de linguagem? Porque no primeiro tinha uma questão, vamos dizer, era quase como uma análise sua pública. Agora, o Joana Angélica era mais uma experimentação de linguagem? O que eu queria fazer uma série chamada O Gesto Histórico, entendeu? E nessa série, o que seria colocado seria um fato da história do Brasil recontado em diferentes versões, entendeu? Então eu tenho o suicídio de Getúlio Vargas. Foi mesmo suicídio? Tinha alguém no quarto? Tinha outra pessoa? A dúvida, entendeu? E dessantificar o gesto histórico, mostrar, entendeu? Deixar de desoficializar esse gesto histórico, entendeu? A Madre Joana Angélica, ela foi à porta do convento para barrar os soldados, e foi trespassada por uma baioneta, ou ela estava escondendo alguém no convento, entendeu? Ela foi irritada ali, falar com os caras e agredir os caras verbalmente, ou ela foi doce falar e foi vitimada daquela forma. Deixar em aberto essas possibilidades, fazer a história ficar viva, entendeu? Então, havia a intenção de chegar a uma, vamos dizer assim, a uma dessacralização da história, entendeu? Respeitai a casa de Deus! Essa passagem está guardada pelo meu peito. E não passareis, senão sob o cadáver de uma mulher. Então, isso já me leva a um formato. Sem dúvida. Entendeu? Ora, o formato, ele de alguma maneira, ele me foi revelado por variadas maneiras, por variadas notícias que vieram do cinema, vieram, por exemplo, dos Inconfidentes do Joaquim Pedro, vieram de Pasolini. O próprio tema te sugere linguagem. Exatamente. Então eu achei aquilo fascinante, entendeu? Achei aquilo, e que coincidia com o que eu estava querendo dizer a respeito dessa dessacralização da história. Para trás, bandidos! Só passarei sobre o corpo de uma mulher. Assassino! É o caso, por exemplo, daí que você acaba caindo no Chico Rei. Ou seja, contar a história do Chico Rei é uma maneira também de dessacralizar a história? No caso do Chico Rei, por exemplo, até no final do Chico Rei eu faço uma tentativazinha, mas mais tímida, entendeu? Porque eram tantas as injunções que a gente não tinha assim, a inteira liberdade de exercer o galope da loucura da criação, né, no momento que estava fazendo. É incluir na festa do Chico Rei carros, entendeu? Gente que está ali, a modernidade, entendeu? Uma coisa extemporânea. Quebrar a realidade cinematográfica e trazer a realidade, entendeu? Ou seja, criar o mito, ver o mito, entendeu? De alguma forma isso existe no plano final, porque o cara fica totalmente fora de foco, aí eu grifo fora de foco, entendeu?
E tudo se passa naquela imagem fora de foco, os letreiros, tudo na imagem fora de foco. Como se o fora de foco fosse o próprio mito, entendeu? É uma coisa da minha cabeça. Quem é rei sempre será, se seu reino está plantado no coração de seu povo. Chico Rei, nosso rei sempre será. O que te atrai na história do Chico Rei, que te leva a filmá-lo? O Chico Rei aparece na minha vida assim, de uma maneira muito circunstancial. Alguém me chamou para fazer um filme baseado no Chico Rei, entendeu? E eu fui fazer o filme atraído pela possibilidade de fazer um filme histórico, de época, entendeu? Com recursos. Era uma produção que tinha recursos. Então eu fiquei muito atraído por isso. Mas à medida que eu fui estudando aquela história, e como o roteiro era um roteiro totalmente absurdo, entendeu? E aí eu fui obrigado a me meter dentro do roteiro e criar um embasamento para eu compreender aquilo que eu estava fazendo. Eu fui à procura, entendeu? Dessa negritude. A minha, a brasileira, o que seja, entendeu? E isso me atraiu demais ao filme. Me atraiu demais ao filme. É um filme que me fez sofrer muito até, porque eu levei anos perseguindo a possibilidade de terminar o filme. Nunca vivenciei isso com tanta, sabe, violência para mim quanto aquilo. Eu fiz o filme em 79, 80. Levei 4 anos para poder terminar o filme. Antes de eu pegar o filme de novo, eu já tinha feito Inocência. A um determinado momento parecia que eu não ia mais recuperar o filme. Foi uma luta de anos. Tá certo. Da mesma forma que os negros do Quilombo protegem os negros que estão fugindo, eu quero que todos fiquem sabendo que se algum dia algum de vocês quiser ganhar a liberdade junto à cidade dos brancos, podem fazer isso com os negros da mina encardideira. Uma guerra, entendeu? Onde permanentemente eu me via secundado por as únicas pessoas que se interessavam em saber se aquele filme ia continuar era o elenco negro. Os outros? Não e o Chico Rei, como é que vai ser? Eram eles, entendeu? Havia um engajamento na história. Um engajamento, eu achava aquilo tão bonito, entendeu? A procura deles, e eram coisas assim muito interessantes. A gente tinha um barco, que seria um navio negreiro, né? E esse barco a gente usava na Barra de Angra, onde não tem só tem a linha do oceano, né? A linha do horizonte. Então a gente fazia o trajeto África-Brasil na linha do horizonte de Angra. Então andava para cima e para lá, e eu ali, entendeu, falando para os negros, entendeu, lendo Francis Fanon, entendeu, catequizando aqueles caras e buscando o histórico deles, entendeu, a indignação deles. Eu queria aquilo, entendeu? A compreensão daquilo que eu estava fazendo. Como que foi dirigir esse elenco? Foi sensacional. Como que você montou Foi sensacional. Foi uma experiência minha. Esse grupo. Eu comigo mesmo. É isso mesmo. A liberdade não é só não ter corrente nem argola. Ela é muito mais. Ela está aqui dentro da gente. A nossa música, o tambor, a nossa dança. Na alegria dividida por todos. Ele é alguém que vem de lá do além-mar. Ele entra e come as mocinhas, entendeu? E ele precisa ser exterminado. No caso do Hélio Botto, aquele universo, você faz uma pesquisa para construir aquelas danças, claro. aquela construção, uma construção, uma sensualidade muito latente. Como que você faz aquela... Não, aquilo é o seguinte, aquilo é uma festa permanente dali, do pessoal Ribeirinho, né? Os ribeirinhos, os caiçaras.
né? Aquilo é uma festa caiçara. E eu me apropriei da festa caiçara como se fosse uma coisa amazônica. Mas eu não estou na Amazônia, eu estou no litoral, entendeu? Boto existe em qualquer lugar, né? O Boto existe. Eu me lembro do Boto, eu garoto, o Boto na Baía de Guanabara. Ele passava lá, entendeu? Aí tinha histórias assim, uma pessoa está morrendo afogada, aí veio o Boto, empurrou a pessoa para a areia, né? Aquelas histórias fantásticas, né, que as pessoas contam. Mas o Boto amazônico, ele é uma representação possível da chegada do estranho, do estrangeiro, do homem branco, entendeu? Visto pelo olhar do índio. Ele é alguém que vem de lá do além-mar. E ele entra e come as mocinhas, entendeu? E ele precisa ser exterminado, entendeu? Ele é a representação daquilo. Então ele é encarnado num bicho, num animal. É o estranho, né? É o estranho que vem de lá. E o boto, ele é um mamífero que ele sente o cheiro da fêmea quando ela está, entendeu, menstruada, por exemplo. Ele é capaz de pular dentro do barco que ele sente o cheiro, entendeu? Então você vai em Belém, eles vendem, entendeu, o peru do boto, entendeu? Tem todo um culto, tem todo um culto da bota, entendeu? Como se fosse uma coisa que você dá uma ralada e depois a sua mulher fica 1000, entendeu? Você dá uma ralada aqui nesse peru, o cara fica 1000. Calcula, há uma mitologia de eroticidade em torno dessa figura do boto. Então, ele é um elemento, entendeu? Mítico da nossa eroticidade. Walter, o seu cinema, a gente pode dizer que tenta aliar o cinema de entretenimento com a cultura popular brasileira? Para mim, cinema, ele é isso, entendeu? Para mim, cinema é isso. É mentira dizer que eu faço um filme para um clube. Mentira. Eu abro a bilheteria, entendeu? Vendo ingresso para todo mundo, isso é mentira. Não existe isso. Eu converso com o exibidor, com o distribuidor, que papo é esse? Né? Passo na televisão. Cinema é entretenimento. Agora, o cinema vive essa dualidade de ser, ao mesmo tempo, uma expressão artística forte, entendeu? E ao mesmo transgressora, e ao mesmo tempo uma arte industrial, entendeu? Feita para muita gente. Mas usando como carro, como instrumento, esse tema da cultura popular brasileira? No caso desses filmes, né? No caso do Boto e da Inocência, mas um pouco da Leira dele também, pelo fato de ser uma festa popular, mas do próprio Chico Rei também. Tem um não sei, tem um pouco pode aí. ser que seja. Eu não me preocupo muito em saber o que. Eu não sou bom crítico de meus filmes, entendeu? Eu não sou bom, eu me confesso, entendeu? Mas eu não sou um bom crítico de meus filmes. A minha tendência é ficar defendendo eles. Faz muito bem. Não. Você tem que ajustar as contas com o bicho. Você é filho do Boto. Walter, O Monge e a Filha do Carrasco. O que é esse filme dentro da sua obra? Bem, o Monge foi um filme assim totalmente acidental na minha vida. Ele surge na minha vida de uma maneira assim. Foi o filme que mais me pagou, mais me deu dinheiro para fazer, entendeu? Eu ganhei muito bem para fazer o filme. E, por outro lado, coincidentemente, o autor da história original é um autor de contos e de uma irreverência sensacional, o Ambrose Bierce, que eu já tinha lido contos dele. E eu
achei que podia fazer, entendeu? E topei fazer, entendeu? E eu gosto do filme. Muita gente torce a cara porque ele ficou falado em inglês, mas ele foi feito por um americano. É uma encomenda. Entendeu? Ele era uma encomenda. O americano veio aqui, porque esse preço de banana, para fazer um filme, ele veio aqui para fazer o filme aqui e passar na televisão lá. Foi assim que ele foi feito. Então ele foi feito, o americano não queria que fosse falado em português. Então o filme era dele, depois se dublou aqui. Entendeu? O filme. Como tinha um produtor brasileiro na história, o Joffre Rodrigues, o filho do Nelson Rodrigues, o Joffre tratou de abrasileirar aquilo, no sentido de traduzir o filme, né, dublado para o português. Então ele tomou aspectos de uma produção brasileira, mas ele não tem nada a ver com o Brasil. Ele é um filme, entendeu? Ele é um filme. Eu acho que ele foi vítima de, aqui na comunidade cinematográfica brasileira, de uma espécie de preconceito contra a internacionalidade dele, o fato dele ser um filme de outra procedência, como produção, entendeu? Que Deus esteja com vocês. E quem são vocês, irmãs? Somos as pecadoras. Pecadoras. Pecadoras? Claro que não. Está enganado, padre. Somos criminosas. Nós duas. Eu era uma vadia. E eu assassina. Mas ela é uma bruxa. Aquela quem deseja. No caso dos Desafinados, o filme é um tributo seu ao Rio, à música, que é algo que você tanto... Eu queria fazer um filme sobre, sabe, a nossa afetividade, entendeu? Que é uma característica tão forte da gente, entendeu? Essa coisa da amizade, entendeu? O afetivo entre nós, como isso como a gente convive com isso, que tanto seduz as pessoas que vêm de fora e chegam aqui e ficam assim meio, sabe, extasiadas com essa espontaneidade, entendeu? De aceitar o afetivo, né? Se eu fizer assim numa pessoa fora, vamos dizer que é assédio. Aqui é abraço, não sei o que, a gente é muito afetivo e expressa isso muito sem pudor. Invadir o território físico do outro e se tocar. Então, eu queria falar dessa afetividade, eu queria falar também dos tempos em que essa afetividade era uma esperança também, entendeu? Esperança de ver o Brasil diferente, de perceber a modernidade se aproximando. É a época que está se construindo Brasília, está se fazendo a bossa nova, o cinema novo, entendeu? A expectativa de uma chegada a outros tempos, entendeu? E de como isso nos foi, de alguma forma, tirado pela vida, pelo tempo, pela política. Ok, não dá pra entrar, o show é aqui então. Vou ficar liga essa câmera, liga essa câmera, simbora tocar. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui então. Tá parado no frio, né? Como você monta o elenco dos Desafinados? E vai buscar, por exemplo, o Jairzinho para participar ali também? Não, o Jairzinho, em primeiro lugar, eu sempre, em primeiro lugar, acho que o Jairzinho, sendo músico, ele me facilitaria a vida. Era uma ponte ali, né? Era uma ponte total. Eu acreditava... Tinha muita gente que dizia assim, mas não havia negros na Bossa Nova. Mentira total. E o Johnny Wolf? E o Moacir Santos? Entendeu? Dois gênios, hein? E o Jorge Ben. E tantas outras figuras que andaram gravitando aí pela Bossa Nova. Não era assim também. E até lá, o próprio Paulo Moura teve no concerto de Bossa Nova lá do Carnegie Hall. Exatamente. Esse papo era furado. Eu queria que tivesse um negro ali. Falar de música brasileira e não ter um negro? Que história é essa? Né? Que absurdo é isso? Eu tinha que colocar. E por outro lado, Jairzinho tem uma jovialidade, é uma pessoa tão encantadora, entendeu? Disposição dele, a alegria dele, como ele passa, ele é uma pessoa assim, de uma força, sabe?
uma vitalidade com os amigos, ele é muito presente. E viveu a infância dele no estúdio de televisão, fazendo coisa, ele lida com a câmera, entendeu? Ele sabe isso. Então, não haveria nenhum empecilho entre ele e a câmera. Então, na minha cabeça, estava fechado. Eu falei, não precisa nem fazer teste com esse cara. Esse cara fez... Tá dentro. Andou de balão mágico, fez não sei quantas vezes. Pô, ele tá ótimo. Eu fiz o filme, desenhei o filme, o roteiro do filme, pensando no Murilo Benício. Mas na última hora eu não pude usar o Murilo Benício. Por essas ou aquelas razões eu não podia usar o Murilo Benício. Então, compromissos dele com televisão, enfim, não podia usar. Quando eu pensei no Rodrigo, foi circunstancial essa situação. De repente apareceu a possibilidade da gente usar ele. Ele pode nos ajudar, ele é isso, né? É um cara que está aparecendo. Tá? Eu fui ter contato com o Rodrigo, assim, conhecendo ele pela primeira vez. E vou lhe dizer uma coisa, eu não me arrependo em nenhum minuto. Apesar de eu adoro, sou padrinho do filho do Murilo, o Antônio. E sou amicíssimo dele, adoro ele. Mas eu não me arrependo de ter... colocado o Rodrigo. Ter visto no Rodrigo a possibilidade dele fazer o Joaquim. Você pegou em minha mão. Entregou seu coração. A gente... é feliz. A gente assim é tão feliz. Você gosta muito de... é um diretor que gosta de contar histórias e gosta de atores. A gente já falou da Leandra, você já contou agora estava falando do Rodrigo. Como que você descobre a Fernandinha? Acha que a Fernandinha tem que fazer aquele papel, a inocência? Eu vinha subindo ali a Rua do Quasme Velho, no Rio de Janeiro, e estava saindo do Largo do Boticário, assim, entrando, quem vai subindo para o Túnel Rebouças, saindo de uma rampa, vai subindo uma ladeira. Um amigo meu, o Cláudio Marzo, com quem eu fiz a Lira do Delírio, tá aí, é uma pessoa que eu gosto muito. E ele parou o jipe, assim, que ele dirigia um jipe, e eu meti a cara no jipe, e olhei, eu estava no processo de fazer a Inocência. Eu olhei e eu vi a Fernandinha. Entendeu? Eu falei, cara, é ela. Eu não tenho a menor dúvida que é ela. Aí liguei para ela, falei com ela, falei assim, eu queria que você fosse lá. Os Barretos, que produziam o filme, eles não queriam, eles estavam querendo uma outra pessoa. Aí eu falei para Fernanda, você entra lá e mostra para eles quem é a Inocência, entendeu? E ela entrou lá e falou assim, ela entrou, ela foi tão inesperada, ela entrou na sala e falou, chegou a Inocência. Eles tomaram um susto. Isso é bom sinal. Eles tomaram um susto. E esse lenço? Por que amarrou? Por nada. Tá com dor de cabeça? Eu não. Solta então. Convém não chamar o sangue. Walter Lima Júnior, muito obrigado pela sua presença e sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Prazer foi meu. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e enredos do cinema brasileiro. Até lá.